Então, vamos dar início a mais uma Parky Talk, desta vez sobre a importância da saúde mental para quem vive e convive com a doença de Parkinson, principalmente para os Young Parkies, portanto, para as pessoas com Parkinson precoce. É com muito gosto que nós hoje damos as boas-vindas aos nossos oradores convidados. Cuidar da saúde mental no contexto de uma doença crónica é, na verdade, cuidar da casa que em nós mora. A doença de Parkinson invade todo o espaço da nossa existência, ou da existência de quem vive com essa doença, mas a pessoa é sempre mais do que a doença. E, na verdade, nesta Parky Talk, nós vamos nos ocupar e preocupar com este cuidado da pessoa e não apenas da doença. Como é que nós podemos construir esta ponte entre a dor física e o sofrimento existencial? Como é que nós podemos promover o equilíbrio entre o espaço que a doença ocupa e a necessidade de nós permanecermos pessoas na experiência da doença? Como é que nós podemos contribuir enquanto comunidade para uma sociedade mais saudável, com maior hospitalidade face à diferença e à vulnerabilidade? E é para discutir, é para conversarmos sobre a importância dos cuidados da saúde mental no contexto da doença de Parkinson, que nós contamos hoje com oradores convidados de excelência. Começo por apresentar Francisco Sampaio, que é professor na Escola Superior de Enfermagem do Porto, com mestrado em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria, também na Escola Superior de Enfermagem do Porto. É atualmente professor adjunto nesta escola e é presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem, de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade de estar aqui presente connosco. Contamos ainda com Rita Machado, psicóloga clínica, mestre em arte-terapia, com mestrado feito na Universidade de Barcelona, e fundadora da plataforma Amplitude, de que já nos vai falar daqui a pouco tempo, e que tem, na verdade, esta experiência rica e muito interessante e importante da intervenção nos cuidados de saúde através da arte e da arte-terapia em particular. E Manuela Regueiras, Young Parky, e que, portanto, nos vai trazer aqui o olhar da experiência na primeira pessoa. Agradeço a todos a disponibilidade para participarem nesta Parky Talk. Tenho a certeza que vai ser muito interessante e muito participada por todos os que nos ouvem e veem nesta tarde. Eu gostava de começar por colocar aqui uma questão ao Francisco Sampaio. Na página do Sintesis, Grupo de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, li uma entrevista que lhe fizeram, em que afirma que gostou do curso de enfermagem e dos colegas desde o início. Foi nessa altura que percebeu que a enfermagem também podia seguir a área da saúde mental. E logo no primeiro ano do curso ficou claro para si que a área da saúde mental seria, na verdade, aquela que iria seguir, e quando fez o estágio no Hospital de Magalhães Lemos, essa opção ficou ainda mais evidente. E eu gostava de começar por perguntar, até porque penso que é interessante para quem nos ouve conhecerem um pouco mais sobre os oradores convidados desta Parky Talk, o que é que o fez interessar-se pela área da saúde mental? Ok, então antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Começar por agradecer à Young Parkies Portugal pelo convite para estar aqui presente. Portanto, é com muito gosto que aceitei este convite que me foi enviado e que estou aqui convosco a partilhar algumas ideias. Esta primeira pergunta é um bocadinho mais pessoal e portanto, eu diria que o interesse pela saúde mental começou até antes do ingresso no ensino superior. Eu sempre não diria, mas já na altura do ensino secundário, tinha algum interesse pelas questões ligadas à saúde mental, portanto tinha algum fascínio que eu não sei explicar acerca dessas questões, portanto da compreensão do funcionamento da mente humana, e portanto sabia a priori que iria para um curso da área da saúde e para um curso que me permitisse ir por esse caminho. Na altura escolhi enfermagem porque achei que
que apesar de tudo me dava uma amplitude maior de soluções, digamos assim, fora da saúde mental, muitas delas, é verdade, mas uma amplitude maior de soluções, e acabei por ir para essa área, sendo que depois, no primeiro ano do curso, tive uma disciplina de enfermagem de saúde mental e o estágio no Magalhães Lemos no quarto ano, e pronto, e foram seguramente as unidades curriculares que eu mais gostei do curso, de longe, comparativamente até com aquelas que são mais tipicamente associadas à enfermagem, e pronto, e portanto, mal acabei a licenciatura, avancei logo para o mestrado na área da saúde mental e psiquiátrica. Portanto, foi por aí. Foi por aí, muito bem. É uma paixão que tem uma longa data e é pessoal. Rita, também nesta mesma linha de nos apresentarmos a quem nos vê e ouve, eu gostava muito que a Rita partilhasse connosco brevemente os projetos em que já esteve envolvida e que apresentasse também a plataforma Amplitude que fundou. Olá, boa tarde a todos e a todas. Pronto, também agradecer este convite a Young Parties Portugal, que é realmente um privilégio poder estar aqui neste espaço de reflexão tão necessário e importante, mais ainda nos tempos de hoje. Meu percurso, eu fiz Psicologia Clínica, tenho mestrado em Arte-Terapia em Barcelona e trabalhei muitos anos no âmbito da mediação cultural e artística, onde me deparei muito com uma lacuna relativamente ao coletivo sénior. Foi o meu primeiro público que me cativou e começou a chamar a atenção para a importância da utilização da arte com estes públicos no sentido de atualizar linguagens. A partir daí, comecei a criar os meus próprios projetos e a enverdá-los para este público em particular, como forma de aumentar também uma oferta que não existia ao nível de desafio, de competências, de capacitação e de integração deste público que está muito estigmatizado e, portanto, que não fazia parte daquilo que se chama normalmente a oferta dos serviços educativos, que hoje em dia já está muito mais desenvolvido e é mais comum, mas há 15, 18 anos atrás ainda era uma coisa muito, aliás mais, porque isto eu já entretanto já estou cá há algum tempo, desde que estive em Barcelona, era uma coisa muito pouco comum. Nessa sequência, portanto, eu comecei a desenvolver projetos dirigidos ao público sénior e integrei-me depois com um ciclo de arte, onde dirigi o meu primeiro projeto com residências, pessoas que estão num lar a refletir sobre o conceito de casa. Ou seja, o que era o objetivo? Era levar conceitos cotidianos para a reflexão destes públicos, um pouco como faz o artista que, no fundo, reflete sobre a vida e a realidade e depois transpõe através de materiais diversos e práticas artísticas diversas. E aqui foi a primeira abordagem, foi com o público sénior, no sentido de atualizar linguagens. Desenvolvi cá em Portugal o diálogo de proximidade, que o que permitiu foi exatamente criar pontes entre centros de arte e centros de, em particular, o Centro de Arte Manuel de Brito, em Oeiras, com a colaboração da Câmara Municipal de Oeiras, e aqui a ideia, mais uma vez, de aproximar estes públicos aos centros de arte e de utilizar a arte como plataforma de reflexão, de integração, de atualização de linguagens e de capacitação destes públicos em particular, onde já sabemos que é muito heterogéneo e que não estamos a lidar só com a questão do envelhecimento, estamos a lidar com incapacidades físicas que começam a aparecer, patologias no âmbito neurodegenerativo que começam a aparecer e, portanto, comecei a lidar com um público muito, muito diverso. Na sequência desta situação e de sentir da importância de haver mais recursos, mais competências neste tipo de trabalhos, enverdei cada vez mais com propostas dirigidas a este público. Também utilizei muito o movimento e a dança, porque tenho formação também em dança, ou seja, eu no fundo venho da área da psicologia, fiz o mestrado em arte-terapia, mas no fundo isto é a ligação de dois mundos que me apaixonam, que é arte e saúde. Em paralelo tenho fui pescando muitas inspirações, quer em fotografia, quer em cerâmica, escultura, pronto, e muitas áreas artísticas. Isto tudo para chegar à importância de que a arte faz bem à saúde, quer sejamos pessoas mais velhas, mais novas, pronto. Já vamos lá. Já vamos lá. Daqui, só para chegarmos à plataforma Amplitude, a plataforma Amplitude é uma plataforma
que pretende ampliar o cuidado assistencial ao cuidado relacional. O que é que isto quer dizer? Não só nos contextos de centros de dia, onde eu trabalhei muito, eu senti que há falta de recursos e de competências muitas vezes para enriquecer as dinâmicas relacionais, como devido a uma situação que me apareceu no meu seio familiar, eu deparei-me com a figura de cuidador em primeira pessoa e com ter que lidar com cuidadores, e da importância de que essas pessoas se capacitem com outras ferramentas, porque muitas vezes não têm como enriquecer estas práticas de ir ao encontro do outro, permanecendo a humanidade e vendo a pessoa para além da doença. E, portanto, aqui a arte eu considero que é fundamental de ser aliada à saúde, em contextos de saúde e em contextos assistenciais, para dignificar, mas sobretudo para colocar a pessoa em frente do diagnóstico e continuarmos a ver as competências e não as limitações. E a arte tem um manancial imenso de possibilidades de criar pontos de comunicação, de cumplicidade, de reflexão, de capacitação e de desafio. E, portanto, eu acredito que, aliando a arte à saúde, podemos levar o cuidado muito mais longe e elevar a relação de cuidado que existe entre o cuidador e aquele que necessita desses cuidados. Muito bem, por isso, também nesse contexto, a Rita já tem trabalhado também junto de pessoas com Parkinson e, portanto, a questão aqui, ou se bem entendi, é no fundo permitir que a arte seja não só enriquecedora para quem está a viver a experiência da doença e que consegue ver para além da doença, mas também munir os cuidadores formais e informais de ferramentas que permitem cuidar melhor e autocuidar-se melhor também, já agora, não é? As duas coisas. É isso. Manuela, a minha primeira pergunta para a Manuela é: de que modo é que a doença de Parkinson pode afetar, na verdade, a saúde mental? Boa tarde, obrigada por se terem lembrado de mim. Em relação à pergunta, o que eu acho é que logo no diagnóstico, não é? As perspectivas são, assim, à primeira, são um bocado difíceis de absorver e de pensar a longo prazo, e até dependendo da situação clínica, digamos assim, pensar em que a nossa vida vai mudar, que não vamos fazer aquilo que estava previsto ou que tínhamos previsto. Por isso, ver a doença como algo limitador no nosso futuro. Por isso, logo no diagnóstico, acho que pode ter impacto, não é? Na saúde impactante, mental. não é? E depois, já no viver da doença, digamos assim, o sentirmos mais ainda os limites que a doença nos pode fazer ter, e começar até, sei lá, a pensar que não é vida, que não é maneira, não é forma de se viver, ou porque tenho muitas dores, ou porque não consigo andar, ou pronto. No dia a dia também pode ser influente, não é? A Manuela, só para ficarmos a conhecer um bocadinho da sua história, a Manuela, e do que quiser partilhar, obviamente, a Manuela, que idade é que tinha quando teve o diagnóstico da doença? Eu tinha 54. E estava a trabalhar? Estava a trabalhar? Ainda estou a trabalhar. Está. Estava a estar. Sim, estava a trabalhar e comecei a ter um tremor na mão mais insistente, digamos assim, não era só de vez em quando, e fui ao neurologista e tive a notícia. Tinha aqui uma componente que é o facto do o meu pai também ter Parkinson, e por isso eu já estar um bocado dentro do que Já seria estava mais alerta, não é? mais alerta, exato. Não foi completamente às escuras, ou com aquela ideia mais comum que o Parkinson é só o tremer da mão e pronto, não é? Manuela, e já agora, antes de continuarmos a conversa com o Francisco e a Rita,
A forma como o diagnóstico foi comunicado, o momento da comunicação dessa notícia, que é sempre uma notícia difícil, é importante, considero que é importante para estruturar, apoiar a parte do equilíbrio mental. Considera que a notícia foi comunicada de uma forma humana, no sentido de integrar a esperança, o futuro, as possibilidades? Foi mais ou menos. O médico disse-me, realmente a senhora tem Parkinson. E não foi aquele processo que muita gente teve de ir a um médico, depois ir a outro, e andar à procura. Eu fui ao neurologista e naquela mesma consulta ele Teve o disse, diagnóstico. a senhora tem Parkinson. Uhum. Mas depois também foi dizendo, mas não se aflija, não comece já a preocupar-se, que ainda tem muito tempo e sei lá, os medicamentos existem, por isso contrabalançou ali um bocadinho o diagnóstico com as Com perspectivas perspectivas positivas, duras, não é? de possibilidades, não é? Exato, De todas as exato. possibilidades. Francisco, eu li num artigo seu, datado de 10 de outubro de 2020, que em Portugal 81,8% das pessoas com doença mental ligeira, 64,9% das pessoas com doença mental moderada e 33,6% das pessoas com doença mental grave não recebem qualquer tipo de tratamento. De facto, estes números são alarmantes e eu gostava de lhe perguntar como é que perspectiva a situação na atualidade, uma vez que, entretanto, tivemos uma situação de pandemia, de repente começámos a falar muito mais da importância dos cuidados com a saúde mental, e como é que vê a situação atual? Acha que, na verdade, falamos mais e estamos a fazer mais, ou falamos mais e ainda estamos a fazer pouco? Ora bem, eu acho que nós falamos mais, estamos a fazer mais, mas é preciso fazer mais ainda. Acho que esta é a resposta que melhor resume essa questão. E esses números são relativamente recentes, são pré-pandemia, naturalmente, mas são relativamente recentes, e são motivados por várias questões, não é? Desde logo há aqui uma questão muito cultural, ao estigma associado à doença mental, e esse é sem dúvida aquele que tem o maior peso, não é? O peso na procura de ajuda, no tempo até à procura de ajuda, no reconhecimento do próprio problema. Portanto, há aqui um conjunto de questões que estão muito associadas ao estigma, não só à minha percepção de ter ou não doença mental, mas também à minha percepção acerca de como é que os outros vão olhar para mim se souberem que eu tenho uma doença mental. Portanto, muito nesta lógica. Embora também haja aquela primeira componente que eu falei, também existe o autoestigma. É difícil para quem tem algum estigma em relação à doença mental ver-se a si próprio no papel de alguém que tem uma doença mental. E, portanto, isto também atrasa naturalmente a procura de ajuda. E depois temos um déficit de recursos humanos também, que é evidente. Ou seja, não é fácil para quem procura ajuda. Há muitas pessoas que não procuram ajuda ou que procuram muito tarde. Isto é o ponto de partida e é talvez o ponto principal. Mas depois existe falta de recursos humanos, naturalmente. Ou seja, por exemplo, ultimamente tem-se falado muito, e a Rita é psicóloga, seguramente fala disto até melhor do que eu, da falta de psicólogos nos cuidados de saúde primários, por exemplo. Isto é uma questão Nas escolas, nos hospitais. Exatamente, nos hospitais, precisamente. Mas eu até focaria nos cuidados de saúde primários, que são a porta de entrada em Portugal no sistema de saúde. É claro que se nos cuidados de saúde primários não houver profissionais diferenciados, que sejam especialistas nesta área, estamos aqui a falar dos psicólogos, dos enfermeiros de saúde mental, de outros também, que possam, no fundo, pelo menos ajudar a pessoa a identificar que tem um problema e a identificar que precisa de ajuda, portanto, tem ali uma porta de entrada, torna-se muito mais difícil, num contexto em que nós sabemos que quem quer ir ao Serviço Nacional de Saúde, marcar uma consulta de psiquiatria ou de psicologia, espera meses, e num contexto em que nem todas as pessoas têm dinheiro para ter seguros de saúde ou para poderem ir a uma consulta no privado.
Portanto, ainda para mais as pessoas com doença mental, que muitas delas, sobretudo aquelas que têm doença mental grave, geralmente também têm alguns déficits económicos acima daquilo que é o normal na população geral. Portanto, existe aí um manancial de questões. Agora, em relação à pandemia, o que é que nós sabemos? Foi muito falado no início da pandemia a questão do impacto que ela poderia ter na saúde mental. Aquilo que a investigação nos diz é que houve uma adaptação, ou seja, que houve um impacto inicial grande, mas que depois, ao longo do tempo, as pessoas foram adaptando, nomeadamente em relação àquilo que foi sendo estudado, que foi o stress, a ansiedade, os sintomas depressivos, ou seja, que à medida que o tempo foi passando, as pessoas se foram adaptando e voltaram a níveis pré-pandémicos. Pré-pandemia. Agora, claro que há aqui outras questões que importa avaliar ainda a longo prazo. Agora, o facto de a saúde mental ter vindo para a praça pública, digamos assim, ser falado tão insistentemente nos jornais, nas revistas, na televisão, isto ajuda, é facilitador da procura de ajuda, porque ajuda a combater um pouco o estigma que existe associado à doença. E dizer outra coisa também, que entretanto, no meio disto tudo, tivemos o Plano de Recuperação e Resiliência, que nos trouxe a maior verba de sempre em Portugal para a reforma da saúde mental. Portanto, há coisas que estão a ser feitas, isso importa dizer de forma muito, muito clara, embora naturalmente, não seja suficiente. Como partimos com muito atraso, digamos assim, há muito ainda para fazer, seguramente. Antes de passar à Rita, porque tem aqui uma questão importante, que é quando nós falamos de saúde mental, não estamos necessariamente a falar da doença mental diagnosticada. Estamos a falar do equilíbrio mental, do equilíbrio, não é? E às vezes a linha cinzenta entre o equilíbrio e o desequilíbrio é uma linha muito tênue e rapidamente se passa de um campo para o outro sem nos apercebermos que isso está a acontecer. Mas antes de passar à Rita, porque me parece que é uma questão importante, eu gostava de perguntar à Manuela se, da sua experiência, uma pessoa que tem um diagnóstico de doença de Parkinson é imediatamente aconselhado, ou no seu caso isso aconteceu, ou outros casos que conheça também de Young Parkinson, são aconselhados e têm essa possibilidade de ter acesso a cuidados de um psicólogo, por exemplo? Há esse aconselhamento, há essa possibilidade oferecida? No meu caso, não se falou disso. Eu fui de moto próprio, pai, 2 meses ou 3 depois do diagnóstico. Um bocado estranho a mim, se calhar pode parecer um bocadinho estranho, porque achei que se calhar estava a reagir de uma maneira muito light ao diagnóstico. Quando ouvia falar que toda a gente ficava sem saber para onde se virar, preocupadíssima, e não é que eu não estivesse, mas sentia que podia haver assim alguma reação, digamos assim. Sim. E por isso fui de modo próprio a uma psicóloga e conversei com ela e pronto. E tem sido seguida por uma psicóloga? Tem sido acompanhada? Não assim regularmente. Marcado regularmente. O que eu conversei com ela foi que quando preciso, e já tinha acontecido antes, quando precisava, ia falar com ela, conversar, pronto. E depois, entretanto, tive a presença no projeto piloto que a Young Parkinson teve com o encontrar-se de várias sessões com 2 psicólogas e que foi muito, muito interessante e muito enriquecedor também. Que aspectos, Manuela, é que considera que são sinais, porque há pouco o Francisco falava dizia que as pessoas que sentem que estão em sofrimento mental, e nomeadamente aquelas que já têm uma doença instalada, mas falando agora deste sofrimento existencial e desta instabilidade que pode existir em termos emocionais, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. E a minha questão é, e os outros que estão à volta podem ou não podem estar, ou devem ou não devem também estar atentos a sinais? E podem também ser eles próprios a sinalizar
que eventualmente a pessoa poderá precisar de um apoio psicológico, mesmo que a pessoa ainda não tenha reconhecido, não é? Portanto, a importância do olhar do outro, que também é capaz de me dizer estás Sim, diferente, sem dúvida. E nesse sentido, para as pessoas que nos estão a ouvir, não falando especificamente da sua, obviamente, da sua experiência, mas a que sinais é que acha que as outras pessoas devem estar atentas, no caso da doença de Parkinson? O que é que acontece na doença de Parkinson que pode ser um sinal de alerta em termos psicológicos? Recorda-se de algum, assim, de 2 ou 3 que sejam importantes? Não estou a ver. É assim, eu acho que com a doença de Parkinson, como qualquer outra situação, se uma pessoa vê que há alguém à nossa volta que está, ou que anda mais triste, ou que anda mais, que se note que tem Está mais em baixo, não é? Mais em baixo, deprimido. e eu já tenho feito isso com uma outra amiga que acho que está pior, não é? Que está mal. Já lhes tenho dito que não há problema nenhum, é como se tens uma dor num braço e vais ao ortopedista, sentes-te mal mentalmente, vais a um psicólogo e não há que ter receios, não há que ter medos, porque é ir ao médico como outro qualquer, não é? Claro, para pedir ajuda. E quantas vezes acho- a doença mental acaba depois até por ter influência noutras coisas, não é? Acho que é Muito um bem. bocado da observação e de pessoas que nós conhecemos e que damos conta que há ali alguma mudança, por assim dizer, não é? A Manuela falou dos aspectos que agora vou colocar também ali, que vou incluir nas questões que vou colocar à Rita, que é, por um lado, a importância de, no momento do diagnóstico, abrir, parece que há ali umas portas que se fecham, mas de repente há umas janelas que se abrem, porque há possibilidades de terapias alternativas, de outro tipo de intervenções e de tudo aquilo que nós ainda conseguimos e podemos e vamos fazer até diferente com a doença. Certo. Portanto, é importante essa parte. E depois este alerta que o Francisco falava, da importância da literacia em saúde mental e de nós próprios estarmos alerta sobre nós, sobre a nossa condição e também alerta em relação aos outros, porque muitas vezes, de acordo com aquilo que está registado, não é, na história, na evidência científica, a doença de Parkinson pode estar associada à depressão, por exemplo, não é? Sim, E, portanto, a sintomas mais depressivos, isso pode ser um sinal de alerta. Rita, quando falamos de saúde mental, não estamos a falar só da doença mental diagnosticada, certo? Não estamos a falar só de um diagnóstico, estamos a falar, como há pouco a Susana disse, desse equilíbrio tão importante e que, infelizmente, a sociedade ainda não está sensibilizada para atender isso como parte de um desenvolvimento e do equilíbrio de um todo que somos, que é o indivíduo, não é? A nível psíquico, físico, emocional, e não nos atendermos por partes, não é? Como estava a Manuela a referir, que quando lhe dói qualquer coisa no braço ou, não é? Ou parte na perna, vai ao ortopedista, e não olharmos para o apoio de um psicólogo ou de um terapeuta como algo que, de alguma maneira, parece que estamos fora da sociedade e que algo muito errado se passa connosco. Felizmente a pandemia veio alertar para estas questões, mas parece que só aprendemos quando realmente as situações nos batem à porta de uma forma muito forte e de repente começou-se a falar de questões que já cá estão há muito tempo e, portanto, faz parte da saúde humana no geral e a saúde no sentido de atender o indivíduo no conceito de medicina convencional e nesse aspecto aqui aquela ponte entre arte e saúde e outras intervenções, mas especificamente a arte, por exemplo, tem vindo a comprovar nos últimos anos imensos resultados a nível científico, e a Organização Mundial de Saúde em 2019 veio falar exatamente da importância de aliar a arte à saúde e de uma série de intervenções a nível de práticas artísticas que beneficiam a saúde e que em muitos casos apresentam melhores e mais eficazes resultados do que a medicina convencional.
Por exemplo, no caso das pessoas com Parkinson, com quem a Rita já interagiu através das suas da arte-terapia e, portanto, da intervenção através da arte, que impacto pode ter, por exemplo, a dança? Bastante. A dança, ou seja, todas as práticas artísticas têm um papel muito proativo e positivo. O que é certo é que há práticas que, em função do diagnóstico, se podem destacar mais que outras. No caso da dança, a dança, pela sua componente de trabalhar a dimensão biológica, a dimensão emocional, a dimensão física, portanto, ela potencia um lado também a nível muscular, por exemplo, que é uma das questões que acontece no Parkinson, tem a ver exatamente com, de uma forma mais intensa ou não, estes espasmos involuntários, a nível muscular, que faz com que não haja tanto controle motor. A dança ajuda de alguma maneira a suavizar e a ganhar outro tipo de confiança relativamente, por exemplo, à questão também dos desequilíbrios. Portanto, que é uma das questões que muitas vezes acabam por incapacitar, ou a própria pessoa se sente menos segura de poder fazer certas coisas porque está com receio da queda. A dança tem esse lado de trabalhar fisicamente, mas depois também tem a questão da música, que a música trabalha emocionalmente, tem a parte da criação, tem a parte da socialização. Portanto, há uma série de fatores que, por camadas, são como uma espécie de bolsas de oxigênio. Eu tive a oportunidade de estar numa formação de dançar com Parkinson numa escola aqui nos Estados Unidos, e com pessoas que fazem parte de dançar com Parkinson cá de Portugal. E foi muito interessante que um senhor dizia que após as aulas de dança era uma bolsa de oxigênio que ele tinha até passar a semana para ter a próxima aula. E, portanto, a dança realmente tem este impacto muito forte e que, de alguma maneira, ajuda a pessoa a ver-se para além da doença. De repente, o corpo tem ali outro papel, porque, ao contrário de outras doenças, como, por exemplo, o Alzheimer, a doença de Parkinson pode, às vezes, ser um pouco mais... criar algum estigma de uma forma mais imediata, porque o corpo de alguma maneira chega primeiro que a pessoa, pelo caminhar, pelo tremor, e então isso às vezes pode criar um estigma ou um desconforto do próprio e também do entorno, e isto para dizer que nós temos que estar mais sensibilizados, dar a conhecer, tornar isto de uma forma mais natural, porque no fundo nós tivemos um grande desafio que foi aumentar a longevidade, mas agora estamos com um maior desafio ainda, que é promover dentro desses anos de vida uma boa qualidade de vida. E a qualidade de vida não é só o próprio em relação à sua própria condição, é a sociedade. A sociedade em que nós estamos envolvidos, as pessoas estarem sensibilizadas, informadas, isso também faz com que eu tenha melhor qualidade de vida, porque eu posso fazer a minha vida naturalmente e não vou estar a ser alvo ou de algum comentário ou de alguma incapacidade, porque os espaços, as estruturas não estão preparadas para me acolher. E, portanto, nesse sentido, acho que há muito trabalho a fazer e acho que a arte aqui também tem um papel importante. E se me permite só, Susana, só acrescentar aqui mais um exemplo, eu num dos projetos que realizei, de Diálogos de Proximidade, que era este projeto onde se aproximava centro de arte com centro de dia, eu tive uma pessoa com diagnóstico de Parkinson, que por estar envolvida num projeto onde que saía do contexto de centro de dia, ia para um centro de arte, participava em algo que haviam outras pessoas, onde havia partilha de informação, todas as sessões eram diferentes, havia constantes desafios, havia o encontro com a arte no sentido também de ir ao encontro da própria percepção e opinião e decisão do próprio relativamente a todas Rita, não perco o raciocínio, mas só para dizer que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Tomada de decisão. A tomada de decisão e sentir que continuamos a controlar a vida no contexto da doença, não é? Claro que sim, claro. E essa é uma das coisas que o trabalho a nível de processos criativos e da arte, quando convida exatamente desde esse lugar. Ou seja, pode-se dar um suporte, mas a pessoa escolhe como quer fazer, o que quer fazer, de que maneira e o que quer expressar. E neste projeto, em que as sessões eram todas diferentes e havia todo este convite em que é a pessoa, não é a sua condição, é a pessoa. E estava tão motivada que numa consulta que foi ao neurologista, acompanhada de um familiar, o próprio neurologista reconheceu que havia melhorias
a nível do estado emocional, porque realmente o Parkinson, a doença de Parkinson está associada a estados depressivos e muitas vezes até é mascarado com esse estado e às vezes, primeiramente, é mal diagnosticado com depressão, portanto é um dos primeiros diagnósticos que aparece, e estava com um estado emocional muito mais desperto, ativo, estava mais conversadora, porque estava realmente motivada e sentia-se implicada num processo de criação. E foi muito interessante, porque depois até a própria diretora do Centro de Dia me reencaminhou o e-mail que a familiar fez questão de dizer, e foi realmente para mim a evidência de que este tipo de iniciativas merecem a pena de serem expandidas e de se fazerem, não de uma forma pontual, que acontece muito com os projetos que eu faço, mas de uma forma continuada, para não ser só um toque e foge. Porque isto é tão importante como quando se diz que é importante fazer atividade física. Sim, isto é tão porque estamos a exercitar questões emocionais, permitir às pessoas que tenham um espaço de partilha, permitir às pessoas aprenderem, sentirem esta surpresa de se confrontarem com que são capazes, que estão vinculadas com as competências e não com a incapacidade ou com a perda, que parece sempre que é o que está ligado ao diagnóstico. Essa ideia é fundamental, estarem vinculadas com as competências e não com os limites, as impossibilidades, aquilo que deixa de ser possível. Eu só vou avisar às pessoas que estão a ouvir-nos que podem colocar questões no Q&A, nas perguntas e respostas e não no chat. Portanto, se quiserem colocar questões a alguns dos nossos convidados, podem colocá-las no Q&A. Francisco, quais são os desafios que se colocam quando um profissional de saúde, neste caso da área da enfermagem, com especialidade em saúde mental e psiquiatria, quais são os desafios com que um profissional de saúde se confronta quando cuida de alguém com Parkinson? E de que modo é que um profissional de enfermagem com especialidade na área da saúde mental pode fazer a diferença? Porque, na verdade, eu penso que é uma área que não é do conhecimento da população, quer dizer, o facto de saber, acho que é pouco difundido, pouco divulgado, o papel importante dos enfermeiros, portanto, dos profissionais de enfermagem que têm esta especialidade em saúde mental. Penso que não está muito divulgado e que deveria estar mais, porque me parece que são elos importantes de construção de bons cuidados de saúde mental, não é? Sim, sem dúvida. Respondendo à primeira pergunta, que foi em relação aos desafios no cuidado à pessoa com doença de Parkinson, eu diria que eles são semelhantes àqueles que acontecem nos cuidados de saúde mental a qualquer pessoa que é diagnosticada com uma doença crónica com as características, portanto, com características de ser degenerativa. Portanto, a esse nível, eu acho que os desafios são muito semelhantes dentro desta tipologia de doença. Em relação à segunda questão, aí eu concordo consigo, acho que de facto há aqui alguma desinformação, desinformação não, falta de informação. Falta de informação, acho que o Plano Nacional de Saúde Mental e a Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental indicam-nos o caminho de uma forma muito clara. E aquilo que eles nos mostram e que nos dizem é que a abordagem em saúde mental deve ser uma abordagem interdisciplinar. Nós em Portugal temos muitos nichos, digamos assim. Cada um tem o seu território. Nem sempre colocamos o utente no centro do processo de cuidados. E isso é um problema. Eu acho que nós somos um país com muitos corporativismos que no caso da saúde são terríveis porque afetam negativamente as pessoas, os utentes. E, portanto, o trabalho tem que ser conjunto. É um trabalho que é dos psiquiatras, pedopsiquiatras, se for uma questão de infância e adolescência, que é dos psicólogos clínicos, dos enfermeiros de saúde mental, dos terapeutas ocupacionais, dos assistentes sociais, portanto, todos eles têm um papel na prestação de cuidados em saúde mental. E só se todos trabalharmos em conjunto, colocando a pessoa no centro do processo, no fundo, em vez de estar cada um na sua capela, olharmos para o utente como sendo a capela à volta da qual todos nós andamos, é que as coisas funcionam e funcionam bem, ainda para mais de um país como o nosso, que é um país pequeno, com poucos recursos, e em que, portanto, temos que aproveitar ao máximo todos os profissionais que existem nesta área.
E, portanto, o que é que o enfermeiro pode fazer? Eu diria que o enfermeiro tem aqui dois pontos, digamos assim, onde pode ser importante. Portanto, ele tem um papel importante ao nível da avaliação, ou seja, da identificação precoce de sinais e sintomas, caso eles existam, de encaminhamento, se for caso disso, mediante a identificação desses sinais e sintomas de forma precoce. E eu acho que este é um papel muito importante. Há muitas pessoas, como eu disse há pouco, que procuram ajuda já demasiado tarde, porque nunca ninguém se apercebeu que elas precisavam de ajuda. E, portanto, os enfermeiros de saúde mental têm um papel importante a este nível, até porque nós estamos um bocadinho mais presentes nos cuidados de saúde primários, por exemplo, do que outros profissionais. E estamos um bocadinho mais presentes na saúde escolar também, do que outros profissionais da área da saúde mental. E, portanto, a esse nível podemos ter um papel importante. Um diagnóstico mais precoce. Sim, sem dúvida. E atempado. Exatamente. E depois também ao nível da intervenção. Uma intervenção dentro daquilo que é o domínio de competências do enfermeiro especialista em saúde mental. Que Portanto, tipo de intervenção é que pode ter? podemos falar de uma intervenção, há pouco falou da questão da literacia em saúde mental, ou da falta de literacia em saúde mental, que é para mim um dos maiores problemas que nós temos em Portugal. Não é só em Portugal, mas em Portugal é um problema muito, muito significativo. Temos uma população mais envelhecida, ou muito envelhecida, que sabe muito pouco sobre saúde mental e que olha para a saúde mental com muita desconfiança, com muitos mitos, portanto, que é uma população muito complicada a esse nível. E temos pessoas mais jovens, nas quais temos duas opções, que é ou investimos nelas, e eu há pouco falei da questão do enfermeiro que trabalha na área da saúde escolar. Infelizmente, a enfermagem, no que diz respeito à saúde escolar, continua a funcionar muito à moda antiga, e à moda antiga é ir à escola ensinar às crianças como é que se escova os dentes e como é que se usam os contraceptivos, quer dizer. E há enfermeiros especialistas em saúde mental a fazerem saúde escolar. E é importante que estes enfermeiros tenham este papel psicoeducativo. Claro, No fundo, promover a literacia. exatamente, ir às escolas e explicar como identificar sinais e sintomas em si ou até num colega, num amigo. Como é que podem prestar uma primeira ajuda em saúde mental, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito. Aliás, há programas validados internacionalmente sobre isto, de como ajudar um adolescente, uma criança, a identificar um problema num amigo e a prestar-lhe uma primeira ajuda, não é? E depois até encaminhá-lo também a dizer Claro. que tipo de ajuda é que ele vai procurar. É muito importante e os enfermeiros podem ter um papel muito, muito, muito importante a esse nível. Esse nível. Porque se nós tivermos mais algum conhecimento, eu numa entrevista que dei aqui há uns tempos, que a Susana também há pouco referiu, dizia que era muito mais fácil fazer isto com adultos mais jovens ou com crianças, adolescentes, ou com pessoas mais velhas. Tem uma capacidade de aprendizagem francamente diferente. E, portanto, este investimento é fundamental, porque pessoas com mais literacia em saúde mental são pessoas que depois vão procurar ajuda mais cedo, vão conseguir identificar problemas, vão conseguir perceber como é que podem ajudar outra pessoa e, portanto, vão estar muito mais capacitadas para lidarem com os problemas que vão surgindo na sua saúde mental. E talvez, por exemplo, na área do Parkinson seja útil, na verdade, haver esta alerta relativamente a sinais e sintomas de algum mal-estar a nível psicológico, para que quem está em casa com as pessoas que vivem com esta doença e para os colegas de profissão, para os gestores e decisores nas organizações, decisores políticos, possam ter esta sensibilidade e esta literacia de perceber o que é preciso fazer para dar resposta a essas necessidades, não é? Que são diagnosticadas e que se percebe que existem. Susana, deixa-me só acrescentar aí uma ideia que eu acho que é importante aqui, se lermos isto quase como um contínuo, que é, nós temos muito estigma em relação à doença mental, a promoção da literacia em saúde mental é muito importante para reduzir este estigma e aumentar comportamentos de procura de saúde, mas é muito importante que nesta promoção da literacia em saúde mental exista o cuidado para não psiquiatrizar tudo. Isto é uma coisa que me parece fundamental, que é, nem todas as pessoas que passam ou que são diagnosticadas com uma doença crónica, por exemplo, precisam de acompanhamento de saúde mental. Nem todas precisam, ok? Nós também não podemos psiquiatrizar tudo, que é, há pessoas que precisam, seguramente, não é? Não há dúvida nenhuma sobre isso e que é importante que o tenham. Há outras que não precisam e que conseguem lidar com o processo sozinhas e é um processo que provoca sofrimento
e o sofrimento é inerente, enfim, a muitas situações da nossa vida, e há pessoas que conseguem ultrapassar o melhor ou o pior, portanto, é muito importante depois também não psiquiatrizar tudo, ou seja, ajudar as pessoas a perceberem, ok, isto é um sinal de alerta, e se calhar é melhor procurar ajuda, ou então não, eu estou a lidar bem com isto. A Manuela há pouco estava a dizer, eu estava a lidar estranhamente bem com aquilo. E mesmo assim foi ao psicólogo e pronto, e fez bem, e a psicóloga, Podia ser uma acredito, situação foi, olha, excelente, está a correr bem, não é? Portanto, mas nem exatamente. sempre é Não, essa possível. ideia é muito importante. Essa ideia é muito importante. Eu já vou ao sofrimento, porque tinha alguma pergunta para a Rita sobre a importância da arte. Susana, permite-me posso só acrescentar aqui uma coisa, do Sim, que o Francisco sim. estava aqui a dizer, que me parece bem pertinente, é que nesta questão da literacia e da sensibilização e de educarmos, não só os mais velhos, que acho que apesar de poderem estar às vezes com ideias mais cristalizadas, ainda é possível ir entrando, mas é distinto, as pessoas mais novas acho que é importante, e eu acho que aqui a arte, mais uma vez, pode ter um papel aqui muito importante, porque nós temos muitos artistas que exatamente tiveram patologias e foram diagnosticados ou tiveram acidentes gravíssimos. Estou-me a lembrar agora da Frida Kahlo, por exemplo, em que a pintura era exatamente o canal para ela poder trabalhar a sua própria dor. Portanto, e às vezes a própria arte, de uma forma mais suave ou menos indireta do que introduzir a questão da saúde mental, que pode criar alguma resistência de entrada, pode ajudar-me a ser aqui um elemento que facilita a sensibilização, a compreensão, a visualização que também precisamos, né? Estamos num mundo cheio de imagens, a arte também trabalha com esta questão da imagem, portanto ajuda a entrar de outra forma, e acho que sem dúvida pode ser aqui uma forma de começar a entrar numa discussão, numa reflexão e ir introduzindo conceitos tão importantes como a saúde mental para estarmos todos alerta e reconhecermos em nós e em quem nos rodeia. Era só assim um apontamento que achava que Não, era é muito importante. importante essa noção, porque a propósito do que o Francisco dizia e agora do que a Rita está a referir, a mim o que me parece que falta em Portugal no diagnóstico de doenças crónicas, nomeadamente aquelas que são degenerativas, e nomeadamente no Parkinson precoce, que começa numa fase cedo, não é? Numa etapa da vida ainda cedo, com vida ativa profissional a decorrer e enfim, com todos os projetos que as pessoas têm. O que falta, na verdade, é aquilo que o Francisco dizia e que a Rita referiu agora, que é a importância desta integração, não é? De cuidados integrados. Não são só cuidados personalizados e individualizados, é cuidados integrados. E a partir do momento em que há um diagnóstico de doença de Parkinson, eu saber que eu, familiar de uma pessoa com Parkinson, ou a própria pessoa com Parkinson, sabe que tem à sua disposição uma equipa interdisciplinar, não é multidisciplinar, é inter. E nesta interdisciplinaridade está o médico neurologista, está o psicólogo, está a arte-terapia, está a fisioterapia, está a terapia da fala, que são tão importantes, não é? E poder haver uma ativação imediata. Ou seja, isto é que, na verdade, torna a pessoa o centro dos cuidados, em vez de andarmos à procura dos cuidados, todos eles dispersos. A propósito do que a Manuela disse, eu queria lembrar que a Manuela, portanto, participou nesse grupo de intervenção psicológica de Encontrar-se, e só para dizer a quem nos está a ouvir, que a Young Parkies tem agora inscrições abertas para um grupo de familiares de pessoas com Parkinson no Porto e um de Young Parkies online. Portanto, no Porto tem apoio psicológico para familiares e apoio psicológico para Young Parkies online. São programas de 8 a 10 sessões, com 2 psicólogas, e no Facebook e no Instagram da Young Parkies tem os links para a inscrição, se alguém estiver interessado. Já aqui uma pergunta para a Rita, que é de uma Young Parkie, que diz que é doente de Parkinson, já constatou os benefícios da dança, e ficou muito curiosa para conhecer os projetos da Rita. Onde e como é que pode participar, Rita? Bom, especificamente em relação à dança, neste momento, talvez, e aqui no Young Parkies Portugal certamente também poderá ter esse suporte com o vínculo com a Dançar com Parkinson, né, que faz essa intervenção. Neste momento, eu... Dançar com Parkinson em Lisboa, é isso? Sim. Presencial, mas também tem online. Não sei, eu conheço o trabalho de Dançar com Parkinson, portanto estava aqui a referenciar que se a pessoa estiver em Lisboa pode ser
um suporte, mas a pessoa em questão está a falar que já conhece a dança, mas se quiser, pronto, a nível de trabalho com dança tem esse trabalho mais específico. Em particular, eu neste momento estou com a minha plataforma Amplitude, a página web está em construção, em breve vai estar ativo, mas se quiser acompanhar os meus projetos, que são desde formações, workshops, variados, porque na verdade tanto toco na dança como toco noutro tipo de abordagens artísticas, no Instagram, plataforma Amplitude, tudo junto com o A, né, ligado, plataforma Amplitude, poderá encontrar, e lá depois quando for também o momento da inauguração quer dizer, de colocar ao vivo a página web, será anunciado. Mas assim de imediato, eu penso que a dança, sem dúvida, eu acho que é um meio fundamental para continuar a estar presente, porque acho que é uma das intervenções bastante eficazes por tudo aquilo que comporta. Não sei se respondi à questão. Sim, Se a pessoa sim. tiver alguma questão em particular, também pode-se depois disponibilizar o meu e-mail, caso haja assim um interesse mais específico. Muito Pronto. bem, muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada. De que modo é que a arte, Rita, pode, a Rita já falou nisso há pouco, mas de que modo, sabendo que, e concordando inteiramente com o que o Francisco nos disse, de que não podemos psicologizar ou psiquiatrizar o sofrimento todo, porque na verdade sofrer faz parte da nossa existência humana e é bom que saibamos viver com o sofrimento, mas na verdade quando há o diagnóstico de uma doença crónica, muitas vezes há uma fase de luto por muitas coisas, não é? Uma fase de luto por projetos que eventualmente possam não vir a concretizar-se, há dúvidas, uma fase de luto por capacidades que se perdem e depois uma fase de conquista de outras que se ganham. E, portanto, há aqui, na verdade, estratégias que podem ser boas para saber gerir estas perdas, não é? Rita, a arte pode ser, na verdade, um apoio para este encontro com a dor, dessa forma indireta que a Rita referiu? Eu acho que a arte, ou seja, a arte, como estávamos a falar há pouco, a dor faz parte dessa existência humana e a arte, sem dúvida, ajuda-nos muitas vezes por tudo aquilo, por todo o mundo que nos abre, ajuda muitas vezes a abstrairmos de nós próprios. E com isso muitas vezes também vem essa abstração do que possa ser um estado emocional às vezes menos positivo, ou mais triste, ou até a própria dor física. Por exemplo, pessoas que muitas vezes em contexto de dança, e mais ou menos, mais uma vez refiro aqui a questão da dança, que se calhar inicialmente criam uma grande resistência porque acham que não vão conseguir fazer por causa da questão da dor. O que é certo é que durante a sessão esquecem-se dessa consciência tão viva da dor física e portanto conseguem abstrair-se. O contacto com a música, por exemplo, e fazer música também está mais comprovado que também ajuda a nível da endorfina e, portanto, a fazer uma melhor gestão do que pode ser a dor crónica, a própria dopamina que se cria, portanto, o facto de haver a vibração que também nos afeta, portanto, tudo isso acaba por alterar o nosso estado interno e também ajuda, mas eu considero que se a arte fosse mais normalizada e de alguma maneira mais acessível e também aqui houvesse mais literacia neste encontro com a arte e não fosse só para alguns, esta questão de entrarmos num museu não é só para quem entende de arte e para quem se sinta digno de lá entrar, que eu também me deparei muito com este tipo de dificuldade, sobretudo com pessoas mais velhas, de a arte estar presente nas nossas vidas porque está, talvez às vezes não sejamos conscientes, isso ajuda-nos a conseguir este melhor estado a nível de qualidade de vida e em contextos, porque nós podemos falar da arte como autorrecriação do próprio, ou seja, de eu como pessoa sensível e curiosa ir ao encontro de uma expressão artística e utilizar isso para canalizar, para expressar as minhas ideias, os meus sentimentos e com isso poder criar uma autogestão emocional. Eu posso ter a arte ao serviço de uma intervenção terapêutica, como pode ser a arte-terapia, musicoterapia, dramaterapia ou dança, e portanto aqui temos, digamos, o que se chama a triangulação da relação terapêutica, que é muito útil, porque muitas vezes
É mais fácil falar de algo que está fora de nós e que nós conseguimos dar cor, forma e nomear do que às vezes tentar entender e ficarmos apenas reféns das palavras para nos conseguirmos expressar. E aqui é muito útil a arte quando pode ser o contentor dessa expressão pessoal e subjetiva e poder falar de coisas que muitas vezes o próprio às vezes pode até nem ser consciente. E nessa intervenção a arte é útil. E depois a arte como objeto de contemplação, que nos abre horizontes e que nos ajuda a ter esta relação de podermos abstrair, como eu dizia há pouco, um pouco de uma realidade que acabamos por nos sentir muito limitados. A questão da perda que a Susana falava, eu considero que às vezes é transversal até à própria condição humana, em relação ao próprio envelhecimento. Nós estamos numa sociedade em que a questão da limitação, da perda, parece que nos retira a identidade e que estamos sempre a olhar para aquilo que nos falta e não para aquilo que ainda temos e para as competências que podemos desenvolver. E, portanto, eu acho que tudo o que nos ajuda a estar com uma melhor percepção de nós próprios a nível de bem-estar e a arte pode ajudar-nos não só na abstração e de abrir mundo, mas também ajudar-nos a compreendermos melhor e a dialogarmos connosco desde um outro lugar. Eu acho que são questões muito importantes de se colocar e de trabalhar e de permitir que seja mais uma forma de ir ao nosso encontro, de uma forma que nos potencie até esta, no fundo estamos a falar de encontrar uma autogestão emocional, de criarmos uma outra capacidade de regulação através da criação, da contemplação, ou exatamente de um trabalho terapêutico onde não fiquemos única e exclusivamente reféns da palavra, porque somos mais do que isso, não é? E nesse sentido acho que é muito útil o trabalho artístico, ou neste caso não digo artístico, mas a arte, oferecer como outra linguagem para que o próprio se possa entender e poder expressar algo que às vezes fica muito condensado e limitado àquilo que possa ser dito numa palavra. Eu, seguindo o raciocínio da Rita, ia perguntar à Manuela se, no seu caso, ou no caso de pessoas que conhece que também têm Parkinson precoce, se para além da medicação e, portanto, da terapêutica mais convencional, e para além desses grupos de intervenção psicológica que a Young Parkins providenciou, se tem tido acesso a outras alternativas de terapêuticas, não é? Nomeadamente na área do exercício físico, na área da arte, na área... Noutro tipo de alternativas terapêuticas, que não sejam só a terapêutica convencional através da medicação. Até no âmbito da Young Parkins temos as aulas de yoga e as aulas de movimento, mais que fisioterapia, de movimento com a Josefa. E eu, por exemplo, faço pilates, não é propriamente terapêutica, mas até foi indicado pelo neurologista que me diagnosticou. E até falando no contexto da arte, não participando fazendo parte dessa arte, mas gosto muito de ir a e teatro, ou dança, ou música. Isso também faz parte da minha terapia, pelo menos, porque me faz sentir normal, não é? O Parkinson aí não tem influência. Quando muito posso ir mais devagar ou assim para lá, mas faz-me, quer dizer, não é o Parkinson não está ali, é a minha vida normal sem Parkinson. Não sei se me faz compreender. Faz-se entender muito bem, e essa imagem que usou é fantástica, não é? Na verdade, há uma psicoterapêutica brasileira, Ana Novis, que tem um livro que se chama O Hóspede, um hóspede inesperado, e é sobre doenças crónicas, e portanto o hóspede inesperado é aquele hóspede que chega à nossa casa de malas, numa altura em que estamos a pensar jantar com a família e os amigos e não queremos estranhos em nossa casa, entra, nós pensamos que ele só vai ficar umas horas, afinal fica horas, dias e nunca mais
sai de casa Sai. e anda por todo lado, está na cozinha, está no quarto, está na sala, está em todo lado. Então, como é que nós integramos esse hóspede inesperado, não é? Que passa a ser um hóspede permanente nas nossas casas. E é muito curioso o que a Manuela disse, que, na verdade, porque sem querer, quem cuida de pessoas com Parkinson também acaba por trazer o Parkinson sempre atrás, Exato. não é? E estes momentos de arte, de encontro com a arte, de música, de dança, de exercício físico, são os momentos em que o Parkinson está lá sentadinho numa cadeira Exatamente. e não nos incomoda, e portanto eu acho que é fantástica essa sua percepção de como na verdade é importante para que a vida siga o seu curso, não é? Exatamente. E que não seja um entrave. Nós já estamos quase a terminar, infelizmente, porque a hora corre rápido. Eu queria só perguntar ao Francisco e à Rita, e depois também à Manuela, se consideram que as novas tecnologias podem ser adjuvantes neste cuidado da saúde mental, através da arte ou não? Ou seja, de que modo é que as novas tecnologias, porque normalmente as novas tecnologias são vistas como um obstáculo, não é? À comunicação, são muros que nos distanciam do outro, não olhamos olhos nos olhos, não ouvimos na verdade as pessoas, não escutamos. Mas será que elas podem ser adjuvantes, Francisco? Sim, só para clarificar a questão, estamos a falar, no fundo, do uso de novas tecnologias adaptadas ao contexto da saúde, ou não? Também pode ser. Ou seja, as novas tecnologias poderem ser adaptadas ao contexto da saúde, nomeadamente como instrumentos de gestão dos cuidados de saúde, mas também elas próprias serem suporte de equilíbrio, porque normalmente se forem em excesso são desequilíbrio, mas ser um suporte de equilíbrio da própria saúde mental. Mas sim, aplicado ao contexto da saúde. Uhum. Eu vejo aí duas dimensões. Vejo a dimensão quase da aplicação, digamos assim, que a pessoa utiliza no seu telemóvel e que pode ser um coadjuvante, não é? E vejo a aplicação da teleconsulta, por exemplo, no contexto de cuidados de saúde. E, portanto, vou falar um bocadinho de cada uma delas, talvez. Por exemplo, no Parkinson pode ser importante. Às vezes as pessoas podem, em certos contextos, pode não lhes apetecer muito deslocarem-se à consulta fisicamente, sim. E por que não poder ter uma consulta de vez em quando, não é sempre, mas ter uma consulta online, não é? Sim, no contexto nesse contexto, ou seja, falando da teleconsulta, eu acho que ela é sempre uma mais-valia, desde que com moderação. Ou seja, o contacto presencial é muito importante e é insubstituível. A relação cara a cara, digamos assim, não é comparável com a relação que se estabelece por aqui, por exemplo. Agora, é um bom recurso, sobretudo se pensarmos que vivemos num país muito desigual e muito desequilibrado. Ou seja, eu, por exemplo, que moro no Porto, tenho muito bons recursos, muito bom acesso a cuidados de saúde, muito bom, dentro da perspectiva global. Possível. Exatamente. Mas quem vive numa aldeia recôndita do interior nem sempre tem acesso, por exemplo, a ser visto por um especialista numa área geográfica que seja aceitável, não é? E, no fundo, as tecnologias aplicadas a esse contexto podem ser muito importantes a esse nível, ou seja, permitir a pessoas que de outra forma nunca conseguiram ter o atendimento de um especialista, por exemplo, conseguir tê-lo a partir de sua casa ou até a partir do seu centro de saúde. E por isso a esse nível vejo com muito bons olhos. Então, quando transpomos para a área da saúde mental, aí já vejo com um olhar um bocadinho diferente, ou seja, acho que a área da saúde mental é uma área na qual o toque, por exemplo, não é? A gestão dos silêncios é muito importante e é difícil de fazer num contexto à distância, mas que em situações pontuais pode efetivamente ser útil. A outra dimensão, que é a dimensão, por exemplo, de uma aplicação para telemóvel, não é? A que ponto é que uma ferramenta desse género pode ser útil para ajudar estas pessoas. E também aí tenho poucas dúvidas de que pode ser útil, sobretudo pessoas na faixa etária mais jovem, na maior parte dos casos são essas que mais usam esse tipo de recurso. Agora, há uma coisa que para mim parece muito importante, que é estas ferramentas, quando são desenvolvidas, têm que ser validadas cientificamente. E nós temos um problema enorme com as aplicações para telemóvel, por exemplo,
que tem a ver com isto, que é, eu aqui há uns tempos candidatei um financiamento para um projeto de investigação que era para desenvolver uma aplicação para telemóvel centrada precisamente na promoção da literacia em saúde mental. E quando fui fazer a pesquisa, a revisão da literatura acerca do tema, encontrei um artigo que tinha lá um dado que nunca mais me esqueci, que dizia que 97% das aplicações para telemóvel que existem na área da saúde não têm validação científica. E até tinha lá um dado muito curioso, que dizia, existe uma aplicação na Suécia feita para as pessoas que consomem álcool, que nunca tinha sido validada, e no dia em que foi testada cientificamente, o resultado até foi que as pessoas que a usavam ficavam piores no fim do que estavam no início. E portanto, isto é um risco. Ou seja, estas ferramentas também podem ser muito úteis e podem ajudar muitas pessoas, até na automonitorização dos seus sintomas. Uma das coisas que nós na altura tínhamos pensado era isto, que era a pessoa conseguir, através daquela aplicação, por exemplo, monitorizar os seus sintomas de ansiedade, os seus sintomas depressivos e receber um feedback da aplicação. Isto pode ser útil, até numa lógica de, olha, estou pior, se calhar preciso de ajuda. Ou então estou bem, portanto deixa-me manter que está tudo a correr bem. E a ideia era ser até uma coisa inteligente que desse sugestões em função do resultado obtido, dar sugestões de atividades que a pessoa podia fazer para melhorar. E, portanto, isto parece-me tudo fantástico, desde que as coisas estejam validadas cientificamente. Sejam validadas. Porque se não forem, nós temos que perceber que estas coisas não são inócuas, ou seja, elas podem fazer mal às pessoas. E isso é que temos que alertar naturalmente. Claro, e que precaver. Antes de passar à Rita, Manuela, no caso das intervenções psicológicas que foram feitas online, com a Encontrar-se, e que agora vão reiniciar. As nossas não foram online, foram presenciais. Foram presenciais, ok. Então, a presença fez a diferença. Eu acho que seja melhor com uma presença realmente, mas de todo em todo, mesmo que seja online, acho que será gratificante e será enriquecedor para todos. Sim, pelo menos também, às vezes até para desconstruir a ideia de que não vale a pena procurar estes apoios e a experiência online pode ser uma primeira entrada. Exatamente. Para procurar mais apoio depois a nível presencial. Exatamente. Rita, novas tecnologias são adjuvantes ou são obstáculos? Sim, agora foi dita esta questão da presença faz sempre a diferença. Eu acho que o facto de estarmos em relação, por tudo aquilo até que o Francisco referiu, o toque, os silêncios, a exploração quando há outros materiais, a partilha, o ouvir os outros quando estamos num espaço de encontro com outros faz toda a diferença. Quando não existe, obviamente, é sempre preferível termos um recurso do que ficarmos nesse vazio. Portanto, eu acho que aqui estamos de acordo que são, em boa medida e na medida certa, acho que fazem um papel necessário quando realmente não existe outra alternativa. E nesse sentido acho que, pronto, até mesmo a questão, por exemplo, do encontro com a arte, para muitos não é fácil porque estão longe, não estão a viver na cidade, ou estão em espaços onde não há o transporte, ou são pessoas que pela incapacidade, por viverem sozinhas e terem algumas limitações, não conseguem ter essa facilidade. Hoje em dia temos, por exemplo, imensas plataformas de fundações ou museus que possibilitam ir e visitar obras de arte de uma forma virtual. Acho essa experiência fantástica, que é o mesmo que ir a um museu, não é? Mas que ajuda a abrir a janela e de poder encontrar-se com coisas que de outra forma não iriam ao seu encontro. Portanto, aí temos uma forma muito eficaz de poder facilitar a entrada da arte em espaços, sejam centros de dia, sejam grupos com pessoas com algum tipo de limitação, quer psíquica, quer física, mas, portanto, permitir que a arte vá ao encontro quando as pessoas realmente não conseguem ir. E, portanto, acho que nesse sentido faz todo o sentido e é útil. Há também outras aplicações como de começar a explorar, às vezes também a relação com a própria traço e a pessoa poder se recriar um pouquinho, que às vezes há este receio, às vezes de pegar no papel e
é mais difícil, eu acho que às vezes de pegar num papel e de olhar e de começar a criar, porque se vê a coisa como mais definitiva, e num ecrã há sempre esta seta que é para atrás, de alguma maneira rapidamente a pessoa pode eliminar o erro. Mas lá está, por exemplo, aqui também esta questão que eu acho que é super importante, que a arte também quando estamos na criação, que é integrar às vezes aquilo que nós não gostamos, e a frustração, e aquilo que podíamos ter feito melhor e que temos que aceitar, porque agora já está no papel, e como é que eu posso contextualizá-lo e integrá-lo de uma outra forma, e como é que eu me sinto. Eu acho que há aqui um lado muito importante que num trabalho em grupo e presencial acaba por ter aqui um lado muito mais, quando a pessoa não tem essa experiência e não tem esse background, acaba por ser muito mais útil, porque se consegue ir mais a fundo, porque quando se está a criar não é sobre o resultado, ou seja, a criação e todo o trabalho que se faz utilizando a arte como suporte, o principal não é onde chegamos, é o caminho até lá chegar, é o processo, porque é nesse processo onde a pessoa se confronta com uma série de sensações, de sentimentos, e é exatamente essa informação que vai ser útil para o próprio, para se melhor entender no momento em que se encontra, naquele dia e naquela condição em particular, seja uma situação de diagnóstico ou uma situação de próprio envelhecimento, que também muitas vezes a questão da perda também está muito presente. Portanto, acho que o processo é fundamental, e o processo sentido, com todos os sentidos, é muito mais rico, não é? E partilhado então, melhor. Ainda mais. Nós hoje não vamos ter tempo de chegar a uma outra dimensão que é importante, mas tenho a certeza que iremos convidar todos a estar novamente presentes noutro momento para continuarmos esta conversa noutra altura, que é também a saúde mental dos cuidadores e dos profissionais de saúde. E de que forma é que a arte e de que forma é que o apoio de profissionais de enfermagem especialistas em saúde mental e o apoio de psiquiatras e o apoio de psicólogos é fundamental nesta promoção da saúde mental de quem cuida, sejam cuidadores informais, sejam os próprios profissionais de saúde, que também, como nós todos sabemos, por aquilo que temos testemunhado, também sofrem de burnout e também adoecem e também precisam de apoio, e nomeadamente até os próprios estudantes. É um assunto que sobre o qual já falei com a Rita, a necessidade que os estudantes de medicina e provavelmente os estudantes de enfermagem, não sei Francisco, mas eventualmente, provavelmente sim, precisam de cuidar da sua saúde mental para poder cuidar dos outros. E, portanto, isto será um tema que ficará para uma outra altura, tenho pena, mas na verdade não temos mais tempo. Eu queria só que cada um, se quiser, se despeça dos nossos ouvintes, do nosso público que nos vê e ouve, com alguma mensagem que queiram deixar, algum comentário, alguma questão que queiram também colocar. Manuela. A Manuela tinha-me confidenciado que estava muito curiosa por saber como é que a arte podia dar aqui um apoio. Ficou com uma ideia mais clara agora, imagino. Sim, sem dúvida, é super interessante. E eu, por acaso, já estive envolvida numa coisa, eu pertencia a um coro que fez ou seja, a nossa maestrina fez uma atividade com pessoas com Alzheimer, e depois envolveu o nosso coro também com elas, e foi incrível, e o feedback que ela nos deu sobre o que se tinha passado com eles tinha sido muito positivo, foi muito interessante. Já tinha assim um bocadinho de noção das coisas, mas assim de última palavra não tenho. Fica tudo, como a Manuela disse, que foi muitíssimo importante. Tenho a certeza obrigada, que todos nós registramos e vamos seguir e vamos rever esta Parque Talk para ouvir novamente aquilo que a Manuela disse. Francisco. A minha despedida, antes de mais, passa mais ou menos por um agradecimento pelo convite, e dizer que foi com muito gosto que estive aqui convosco durante esta mais de uma hora.
e é em jeito de apelo informativo, que é para todas as pessoas com doença de Parkinson que estão a ouvir-nos, que sempre que tiverem sintomas do género estar triste muito tempo, a maior parte do dia, durante vários dias, se não sentirem prazer nas atividades que até aí eram prazerosas para vocês, se sentirem muito ansiosos, com pensamento muito ruminativo, pensar sempre a mesma coisa, exageradamente preocupados com o futuro, e tudo isso tiver impacto no vosso dia-a-dia, na vossa funcionalidade, peçam ajuda especializada, porque isso são sinais de alerta, ok? Tudo isto que eu disse são sinais de alerta de que algo poderá não estar bem, até pode estar, mas também pode não estar, e que, portanto, é importante que procurem ajuda para que se possa resolver o problema atempadamente. E muito obrigado mais uma vez. Muito bem, ficam aí esses sinais de alerta que são importantíssimos para todos nós. Rita, uma última palavra de despedida. Agradecer também. Ou até já. Ou até já. É um agradecimento também por este espaço de partilha com a Manuela, com o Francisco e a Susana, que foi realmente enriquecedor. E como mensagem, permitir-nos olhar para a arte como uma janela que nos dá imensas possibilidades e que nos desafia também a sair da zona de conforto e a conhecermos desde outro lugar. E que isso é fundamental para agitarmos internamente, mas também a nível da nossa mente, a neuroplasticidade, este funcionamento cerebral, que é importante continuarmos a estimular-nos e a surpreender-nos. E eu se calhar deixava aqui uma frase de um escritor, ele é artista, é o Rui Chaves, que eu aprecio muito o trabalho, e ele fala uma coisa que me chama sempre a atenção, que diz que só a permanente capacidade de mudança e de espanto para com o mundo nos poderá fazer viver e não apenas existir. E portanto eu acho que aqui esta mensagem de que não existamos apenas e que vivamos com todas as letras e com tudo aquilo que há para viver e que nos possamos estar disponíveis a essa janela e abertos ao mundo. Muito obrigada, Rita. Não haveria forma melhor de terminar com o Francisco, a Rita e a Manuela e com essa frase inspiradora. Eu só queria dizer que há aqui no Q&A uma questão que foi colocada por uma pessoa que tem Parkinson, que é psicóloga, que tem 42 anos, e que aos 42 anos, desculpem, teve o diagnóstico e gostava de saber se há algum projeto, grupo de apoio ou entidade a trabalhar com doentes de Parkinson em Braga. Eu neste momento não sei, Carla, mas tenho a certeza que se contactar a Young Parkinson vai dar alguma informação sobre a possibilidade desta interação com algum grupo de apoio que exista em Braga. A Carla também nos diz que participou num projeto em Braga, a Orquestra Parkin Sound, que é neurologista do Hospital de Braga. Muito bem, fica aqui a nota. Agradecemos a todos. Vamos então, e já agora aproveitar também para dizer que, de acordo com alguns estudos científicos, espero que válidos, a doença de Parkinson, como outras, está associada à criatividade, e muitas pessoas, na verdade, desenvolvem criatividade ou estímulos criativos até em áreas que não eram as áreas que normalmente as atraíam, e, portanto, vamos fazer o favor de nos lembrar da frase que a Rita nos leu, e vamos, na verdade, viver e não apenas deixar que a existência continue sem sentido. É isso que nós todos pretendemos. Muito obrigada, foi uma ótima conversa e até breve. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, até breve.